jovens nesta manhã, é importante conhecer Jesus. Isso é imprescindível. Muitos vêm à igreja, muitos são filhos de crentes, muitos têm cargo da igreja, muitos são religiosos, mas nem todos tiveram uma experiência pessoal com Jesus. Isso é imprescindível. Se Paulo não tivesse tido um encontro pessoal com Jesus, ele não teria suportado, irmãos. Eu tenho certeza que ele não teria suportado 39 açoites. Se com 40 morria, não aguentava mais, ele levou 39. Ele foi descido pelo cesto, praticamente, olha, numa situação terrível. Sofreu naufrágio, fome, nudez, tantos outros perigos, mas nada era capaz de tirá-lo da presença de Deus e de fazê-lo desistir desta carreira maravilhosa. E o Senhor nos reúne nesta manhã para nos dizer que não é tempo de parar, é tempo de avançar em nome de Jesus. É tempo de ir adiante, é tempo de conquistar. É tempo de acelerar os passos e olharmos e vermos a linha de chegada, porque a Bíblia diz que a nossa salvação está bem mais perto do que quando nós aceitamos a fé. Glória a Deus! E essa experiência com o Senhor é coisa maravilhosa. Eu me lembro do dia que Jesus me batizou com o Espírito Santo. E eu tinha acabado de completar 16 anos de idade. E eu faço aniversário dia 15 de janeiro. Jesus me batizou dia 16 de janeiro. Foi o maior presente que eu já recebi em toda a minha vida. E o interessante é que eu já era líder da juventude e não era batizado com o Espírito Santo, irmão. E aquilo começou a me incomodar, porque tinha jovens na mocidade que eram batizados com o Espírito Santo e eu não. Eu disse: isso aqui está errado. Está errado não ele ser, estava errado eu não ser. Ora, se eu sou o líder dos jovens, como pode eu não ser batizado com o Espírito Santo? E um dia eu estava no culto e tinha um presbítero, e ele disse uma palavra para mim, e no momento eu fiquei até triste, irmãos, porque às vezes a gente não entende, mas valeu. Ele disse assim: Ricardo, você sabe por que você não é batizado com o Espírito Santo? Eu disse: não, que bom, né? Vou aprender. Porque você não quer. Virou as costas e foi embora. Porque eu não quero? Aí como eu não quero? Eu quero. Mas aí eu entendi depois o que ele quis dizer. É que eu precisava buscar, mas buscar com perseverança. Não é dizer assim: Senhor, eu te agradeço pela abobrinha, pelo arroz, pelo feijão, pelo contrafilé, me batiza com o Espírito Santo, Jesus. Amém. Não vai receber. Não vai receber. É chegar aqui hoje pela manhã: Senhor, eu te louvo porque estou na sua casa, no segundo período desse congresso. Oh Senhor, me batiza com o Espírito Santo. Amém. Isso não vai receber, meu irmão. Não é assim que Jesus batiza. Para batizar é como está lá em São Mateus capítulo 7: aquele que pede, e aquele que busca, e aquele que bate. Oh, glória a Deus. Foi no primeiro minuto que os discípulos foram batizados com o Espírito Santo, mas foi nas primeiras horas? Foram nos primeiros dias? Não, foi no 10º dia que o Espírito Santo desceu e eles foram batizados. Então precisa haver uma perseverança, precisa haver uma busca intensa de coração. E eu disse: vou buscar de verdade. Vou buscar de verdade. Vou bater, vou pedir até a porta abrir. E comecei a buscar. Irmão, quando chamava na frente, irmão, sabe, ontem mesmo teve um apelo, né? Os irmãos venham à frente. Meu irmão era o primeiro a vir. Eu não precisava, eu olhava e disse: vai chamar, quer ver? Vamos ficar em pé, irmãos. Eu já punho o pé na frente, vai chamar. Quantos querem ver? Eu já vinha depressa e era o primeiro a chegar aqui. Mas não recebia, irmão. Voltava frustrado. Aí teve uma campanha de oração na nossa igreja, dia de segunda-feira, e eu fui. Tinha um presbítero dirigindo a oração aquele dia.
E eu dobrei meu joelho e pedia. E quando deu por volta de 15 para as 9, agora não tem mais, né? Mas tinha um sininho, não tinha? Ele falou, eu falei, não acredito. Acabou a oração. E eu não recebi de novo. Eu digo, mas hoje vai ser diferente. Não tem problema. Os crentes podem ir embora, eu não vou. Deixa os irmãos ir embora, eu fico. Porque Jesus não vai embora, Jesus permanece. Jesus vai com eles e Jesus fica conosco também. E aí sempre tem os 2, 3 moços do manto, né? Os 2, 3 com a cara de fogo. E aí eu cheguei nele e disse, ô fulano, vamos continuar orando aqui? Eles falaram, vamos. Aí o outro vamos. E aí ficamos em 4 jovens, eu e mais 3. E aí todo mundo foi embora, irmão. Na segunda-feira nós fechamos a porta e continuamos. E falamos, Jesus, batiza, Jesus, batiza. Tu és maravilhoso. Eu quero, Senhor, eu desejo. O Senhor tem para batizar. O Senhor batizou tanta gente. Me batiza também. Eu também sou teu servo. Eu preciso. E foi pedindo, meu irmão, de repente. E a maracia. É de repente o mover de Deus. É de repente. É por isso que no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, diz, e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, o que é de repente? É um momento que ninguém espera. É de repente. Eu tenho um amigo meu da presbiteriana, mas que ele tem sangue de assembleiano, porque a avó é assembleiana. E ele é batizado com o Espírito Santo, irmão. E o pai um dia, chegou nele e diz assim, fulano, como é esse negócio de falar língua? Você sabe a hora que vai falar? Você se programa? Como que é? Você dá uma ensaiadinha antes? O que é esse negócio de falar língua? Como é a hora? Ele disse, é igual gritar gol. Você sabe a hora que vai gritar, eu não sei quando vai fazer. Você sabe como vai ser a sua reação, eu também não sei. Você sabe se vai pular do sofá, se vai levantar a mão, também não sei. Assim somos nós como falamos, eu não sei a hora que vai ser, eu não sei como vai ser, mas eu sei que vai chegar. Vai chegar. Aleluia. Bendito é o Senhor. Vai chegar esse momento. Vai chegar. E nós fomos orando. Deu 22 horas. 22h05. 22h10 a língua enrolou, irmão. Opa! Fui, porque eu nunca falei essa língua e nunca senti essa coisa boa. E agora eu fui. Aí comecei com uma maritaca. E falando. Os meninos olharam do lado e não é que ele foi mesmo. Ele foi mesmo. Agora vamos embora. Tinha uma bicicleta branca, irmão, a Caloi 10. Naquela época a Caloi 10 era uma maravilha. Quando de 88 mais ou menos, né? 86, a Caloi 10 branca. Só que ela quebrou o quadro e mandei soldar. Aí andava uma roda assim e outra assim. E a rua da minha casa que subia era Floriano Peixoto. E eu montei nessa bicicletinha, irmão. Ai meu Deus. Acho que foi a vez que eu fiz o percurso mais rápido da minha vida numa bicicleta. E fui, e a casa do meu pai era do lado do hospital da cidade pequenininha, com acho que uns 15 mil habitantes, e eu virei e disse, pai do senhor, e entrei, tinha um corredor do lado, eu entrei com a bicicleta, irmão, guardei lá no fundo, abri a porta da cozinha, entrei, mas entrei daquele jeito, irmão. E já estava todo mundo deitado, e eu fui direto no quarto do meu pai, bati na porta e abri e entrei, pai, entrei. Ele disse, o que foi? Eu disse, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Naquela época os pastores eram brinquedos, então vamos fazer o teste para ver se foi isso. Levantou de pijama, vamos fazer o teste. Porque não é glória e aleluia, não, é língua estranha mesmo. Porque hoje está um negócio aí, né? Fala glória correndo, glória. Não foi batizado não.
não foi batizado com o Espírito Santo. Porque a evidência do batismo são as línguas estranhas. É o texto que diz: e foram vistas línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Tem que falar. E aí a gente dobrou o joelho na beira da caminha, irmão, e começamos a orar. Foi a mais do que aquilo, meu irmão. Foi a conta de bater o joelho no chão, o fogo pegou de novo. Foi mesmo. Foi mesmo, meu filho. Está batizado. Glória a Deus, está batizado. Eu creio que o mesmo Jesus está aqui nessa manhã. Eu creio que aquele Calibachúria, aquele que batizou no passado, é o mesmo que batiza nessa manhã. O que precisa é haver interesse, é haver desejo, é querer. Gente, deixa eu falar uma coisa. Quantos aqui não são batizados com o Espírito Santo? Levante a mão assim, só para eu conhecer quantos não são. Bastante gente. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Glória a Deus. Pensa numa maravilha, gente. Pensa numa coisa extraordinária. Pensa numa experiência inexplicável. É o batismo com o Espírito Santo. Se eu fosse você, de hoje em diante, eu faria um propósito: enquanto ele não me batizar, eu não vou parar de pedir. Eu vou pedir até Jesus me batizar com o Espírito Santo e com fogo. É algo lindo, é algo lindo. A Bíblia diz que quem fala em língua não fala aos homens, mas fala com Deus. É você e Deus. É algo lindo, é algo maravilhoso. Desorienta o inimigo, irmão. Ele fica totalmente. Enquanto eu estou falando aqui no português, vocês também, o pastor ontem falando inglês, ele estava entendendo tudo. Mas quando, meu irmão, dá aquela relampeada, sabe? Dá aquela faiscada. Eu vou te contar, meu irmão. Ele fica todo desorientado, sem entender nada. Minha esposa dá aula de inglês no Senac e de vez em quando tem algumas palestras, alguns negócios lá, e vem o pessoal lá dos Estados Unidos, da palestra, e ela me chama: vamos lá, meu filho, pronto. Já vem problema. E aí eles riem. E eu fico assim. Com a cara feia. Eles devem achar que eu estou com raiva. Não é. Irmão, tá rindo, a gente não sabe do que está rindo. Está achando interessante, eu não sei do que está achando interessante. A pior coisa que tem é você estar e fala um idioma que você não entende. Não tem comunicação, não tem como se relacionar. Assim somos nós, irmãos. Quando nós começamos a falar esse idioma, que é coisa do Espírito Santo de Deus, é só o Espírito Santo que revela, ninguém mais revela línguas estranhas, é só quem tem o dom de interpretação de línguas, é só o céu, é só o céu, é só o céu, é só o céu. Oh, glorifica Jesus nesta manhã, porque nós ainda temos a chama do Espírito Santo acesa no nosso coração. Glória ao Senhor. E o interessante, irmão, do batismo com o Espírito Santo é que você pode orar do seu jeito, porque infelizmente hoje nós estamos assim muito cheios de protocolos, irmão, já perceberam? Muito assim cheio e parece que fica até difícil para o Espírito Santo operar, porque a gente não dá lugar, a gente não deixa. E eu lembro do meu avô, Jesus Garcia dos Reis. Sabe como o meu avô foi batizado com o Espírito Santo, irmão? Na vigília na roça. E aí tinha um primo dele, lá, um parente dele, que foi batizado com o Espírito Santo, chamava Vicente. Jesus, tudo errado. Jesus, o senhor batiza
batizou o Vicente, porque o senhor não batiza eu também. O senhor batizou ele, batiza eu também. E ficava orando desse jeito. Aí diz assim: porque o senhor sabe que eu sou igualzinho a esses capim de colonhão que tem aí no mato, Jesus. Quando a gente põe fogo, o capim seco pega e o verde só estrala. E eu aqui nessa vigília sou igualzinho o capim seco, o capim verde. Está todo mundo pegando fogo e eu nada. Só fico estralando porque eu sou ruim. Eu sou capim verde, é difícil de pegar fogo. Mas o Senhor que tosta, o fogo que tosta o capim verde lá na roça, pode tostar eu aqui também. E daqui a pouco desceu o fogo, porque o fogo é bom, irmão. O mato é ruim, mas o fogo é bom, aleluia. E meu avô foi batizado no Espírito Santo. Olha do seu jeito, pede como você sabe. Deus entende a cada um nesta manhã. Deus entende nesta carreira. Nós estamos numa carreira, sabe? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Foi nos feita uma proposta, foi nos apresentado algo para nós fazermos. E nós temos que ir até o fim, sem olhar para a esquerda, sem olhar para a direita. Não, porque tem uma diferença, irmão, tem uma diferença. Não é tudo igual, coisa nenhuma. Aí nós vimos virando ali e vimos um grupo da Babilônia reunidos ali. E eu disse para minha esposa: Deus do céu, vamos olhar a igreja católica, um monte de jovens. Eu disse: parece que é a escola dominical. E ainda no salão, que a igreja é assim, eles estavam um pouco longe. Parecido com os crentes, fazendo reunião no salão, um pouco no templo, outro pouco separado. Mas tem uma diferença, meu irmão. Sabe qual é a diferença? É o poder do Espírito Santo que está conosco. Vocês lembram do pastor Anselmo? Eu sei que ele passou por aqui muitas vezes, né? E quando nós chegávamos na convenção, ele levantava esse tamanho, patriarca, altão, e vinha no microfone e falava assim: tem que começar pelo altar. Era assim, né? Quantas vezes eu estava na convenção e o pastor Anselmo levantava e vinha no microfone e dizia: tem que começar pelo altar. O fogo, ele dizia: tem que começar pelo altar. Glória a Deus. O brilho da Assembleia de Deus está no fogo do Espírito Santo. É uma igreja que tem um brilho, que tem uma unção. É uma juventude que tem um brilho diferente. E me perdoe, são todos povo de Deus, mas